Espírito, o âmago da vida humana. Essa é a lição de número 10 que vamos estar estudando hoje, junto com você. Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, divulgue, pergunte, acione o sininho para que quando nós gravarmos você tenha acesso rápido à próxima aula. Hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 10. E como sempre, vamos começar com uma oração. Feche seus olhos, ore junto comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez na Tua presença, Senhor, estamos aqui para aprendermos, Senhor, da Tua palavra. Ajuda-nos, ilumina o nosso caminho, as nossas palavras, Senhor, através do Espírito Santo. Assim, Senhor, seremos gratos a Ti por tudo que o Senhor é e faz na nossa vida. Senhor, eu abençoo os professores, alunos, todos os participantes da Escola Bíblica Dominical e aqueles que não fazem parte, que o Senhor venha tocar através do Espírito Santo, despertar para o ensino da palavra. Assim nós oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Nossa lição de número 10. O Espírito, o âmago da vida humana, dia 7 de dezembro. Chegamos ao final do ano, né? Chegamos ao final do ano e estamos caminhando aí para Natal e Ano Novo. E encerrando nossa lição também, né? A lição de número 10. Essa é a primeira lição sobre o Espírito. Nós encerramos a última, né? Sobre a vontade, sobre a alma, e agora entramos na lição sobre o espírito humano. Essas três lições, a 10, a 11 e a 12, vão falar sobre o espírito humano. A última lição nós vamos encerrar a Escola Bíblica Dominical. Bem, meus irmãos, vamos então para o nossos objetivos da lição. Primeiro, expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Segundo objetivo, enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. Mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Nosso texto áureo, primeiro texto áureo, depois a verdade prática. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Nossa verdade prática vai dizer o seguinte: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Na realidade, aí nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, né? Claro que o Espírito Santo dirige o nosso espírito e aí a alma também vai caminhar, vai ir pelo mesmo caminho. Bem, já peguei a introdução da Escola Bíblica Dominical mesmo, está dizendo, já estudamos a respeito do corpo e da alma, e nesta lição nós vamos estudar acerca do Espírito, tá? Vamos ver como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos da divisão em relação à alma e sua importância. E vai falar sobre a comunhão, a nossa comunhão com Deus, a nossa santificação, a nossa adoração. Ela é feita realmente através do espírito humano. É através do espírito que nós temos esse relacionamento. É o nosso espírito alinhado com o Espírito Santo e nós temos esse relacionamento com o nosso Deus Criador. Palavra-chave: espírito, em hebraico ruá, tá? Não é rua não, pelo amor de Deus, não vai falar rua não,
que aí eu vou dizer que você não ouviu, não aprendeu comigo. Eu tinha um professor que falava assim, e eu repito igual ele. Então, veja bem, em nossa língua, tá, o vocábulo ele vai ganhar múltiplo significado. Esse espírito, ele pode ser a essência do caráter ou identidade de alguém. Um ser imaterial dotado de inteligência, né? Entidades espirituais relacionadas a crenças populares, como almas ou forças que influenciam o mundo. Mas no hebraico, o substantivo ruá possui o significado básico em o ar em movimento. Então vejam bem, nós vamos entender só um pouco aqui, pouca coisa, sobre ruá, o espírito, tá? E nós estamos falando do espírito humano, claro, não do Espírito Santo, tá? Isso aí é outra forma, outra interpretação, mas é que ruá é usado tanto para espírito humano quanto para Espírito Santo. Então, aplicado às pessoas, ruá vai adquirir um sentido bem ampliado. Vai ser força vital, ânimo, né? Vai ser os de duplo ânimo, como a Bíblia fala, de emoções e reações físicas, como o caso da rainha de Sabá, que ficou sem fôlego diante da glória de Salomão, vontade ou disposição interior, como Caleb, cuja coragem se destacou entre os espias. Ele disse que estava com... quando ele requeriu, né, ele falou assim, olha, eu quero tal área, ele também vai dizer que ele tinha o mesmo espírito, a mesma firmeza, e vai falar também de firmeza espiritual desejado pelo salmista, né? Cria em mim um espírito reto. Então é uma base para você compreender um pouco sobre o que é espírito dentro do contexto hebraico, dentro do seu original mesmo falado. Vamos em frente? Nosso primeiro ponto, o sopro divino, a concessão do Espírito. Então aqui nós vamos expor. O Espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana. E ele vai capacitar o ser humano a ter essa comunhão, esse relacionamento com o Criador. Tá? O relato... Vamos passar aqui para frente. O relato bíblico da criação do homem revela esse momento singular, único, né? Porque quando Deus vai criar, quando Deus vai fazer as coisas, ele diz, haja, produza, ajunte, separe-se. Mas o ser humano foi de uma forma diferente em que Deus cria. Primeira coisa, ele diz, façamos, né? O homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E depois, em Gênesis 2:7, ele sopra esse fôlego de vida no homem. Então, o homem é algo, como nós vimos a lição de número 2, a maravilhosa obra da criação de Deus. Essa é uma definição maravilhosa, a lição, se não me falha a memória, a de número 2. Então nós temos aí o homem, né, primeiro, formado, e o Senhor formou Deus, o homem do pó da terra e soprou-lhe, né, o Neshma, e ele está falando de Neshma. E nós precisávamos de um tempo, não vou ter tempo aqui nessa aula, para explicarmos a diferença entre Neshma e Ruá, tá? Então nós vemos aí, então primeiro, o corpo humano foi formado da matéria, mas estava inerte. Então o homem era apenas pó, né? Moldado aí até que Deus lhe comunicasse a vida. Se Deus faz só o boneco, se Deus coloca só a matéria, estava lá o ser humano na matéria até hoje. Então ele precisou soprar o fôlego de vida. Então o espírito recebe a vida diretamente de Deus, né? A alma, ela vai expressar essa vida em emoções, consciências e personalidades
como nós estudamos nas lições passadas. Tem que ter muito cuidado nessa lição para não ser repetitivo, tá? Nós vamos lembrar de muitas coisas. E o corpo ele vai manifestar essa vida, tá? Então, o fôlego da vida não se refere apenas ao ar, à respiração, mas é o princípio espiritual, é o Neshama que nos aproxima mais de Deus, tá? Que nos coloca mais próximo a Ele com esse relacionamento. Então nós vamos ver que o espírito é o âmago, é a parte mais profunda, é o essencial do ser humano. Ele está dentro, como entranhado nas entranhas, na alma, e jamais dela se separa, tá? Pois ambos eles vão formar a vida interior do homem. Ele vai separar somente quando o Eclesiastes 7,12, o espírito torna Deus, esse espírito de vida, tá? E a alma segue para o Hades, ou Sheol. Tá? Então essa é a diferença que o ser humano tem. Tá? Os animais também recebem vida, né? Eles, pela ordem divina, eles vão, né? Em Gênesis 1:24, Deus vai dizer, produza a terra. O homem recebeu vida diferente, é Deus quem sopra diretamente nele. Então é um contato pessoal, é íntimo, é intencional da parte de Deus que ele seja assim. Então a nossa vida não é meramente biológica, não. O sopro divino ao homem, ele vai criar essa dimensão espiritual. Então nós não somos apenas matéria viva. Nós vamos ser seres espirituais tentando ser seres humanos aqui na face da Terra. Então, nós somos espirituais, nós estamos tentando ser seres humanos aqui na Terra. E aí nós temos a capacidade de eternidade, moralidade e comunhão com Deus. Então, nós somos criaturas com dignidade única. Tá? A vida humana, ela carrega isso, né? É o toque direto do Criador, né? Não é apenas existencial, o homem é o único ser que carrega em si o sopro de Deus. Não existe nenhum animal que carregue o sopro de Deus na sua vida, não. Essa é a diferença da nossa, né? Então veja que a nossa vida, ela não é meramente biológica, né? Ela vai ser mais do que isso. Vamos acompanhar aqui, quer ver? Então ela não é biológica, ela é mais, ela é o sopro divino. Nós não somos criaturas com dignidade única. Tá? Esse toque, isso aí vai distinguir nós, seres humanos, dos animais. Então o espírito humano é o canal de comunhão com Deus. E é pelo Espírito que nós vamos perceber, veja, Deus. É pelo Espírito que nós respondemos o chamado divino. É pelo Espírito que adoramos em espírito e em verdade. É pelo Espírito que nós somos sensibilizados pelo Espírito Santo. É o equilíbrio. É onde nós vamos experimentar a regeneração e a santificação. Então, quando nós somos dirigidos pela alma, os nossos instintos, eles vão ser perdidos, não vamos ter controle sobre eles. Nós vamos perder a capacidade de usá-los da forma correta. Mas quando nós somos dirigidos pelo Espírito, então acontece isso, nós percebemos que Deus está falando conosco. Nós respondemos ao chamado divino. Nós só vamos conseguir adorar em espírito e em verdade se estivermos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Então, sem o Espírito, o homem pode até existir fisicamente, mas a adoração dele, conhecer, adorar e servir ao Criador, vai ser igual dos animais. Nós vamos conhecer, nós vamos adorar, nós vamos servir ao Criador. Mas vai ser como? Vai ser instintivo, não voluntário.
todo ser, ele louva a Deus. Tá? Então, todo ser, ele tem um relacionamento com Deus. Mas os animais, as árvores, toda a natureza reconhece, adora, louva e serve a Deus com o propósito que eles foram criados. Mas é dentro de um instinto somente. Agora, os nossos 5 sentidos e os nossos 6 instintos, eles são racionais, são voluntariamente oferecidos a Deus como adorar, louvar, servir, e nos leva a conhecer. Conhecer, quando falamos conhecer, não é só de informação, mas de um relacionamento próximo a Ele. Tá? Assim como eu me relaciono com pessoas, com amigos, com a minha esposa, com meus filhos, assim é o ser humano. Sem o Espírito, nós seríamos irracionais, adoraríamos Ele, claro, serviríamos a Ele, louvaríamos a Ele, mas instintivamente. Então, o ser humano, o espírito humano é o núcleo da vida interior, é o meio pelo qual eu faço esse relacionamento. Eu tenho a possibilidade de me relacionar com Deus. Então, assim, compreender sobre o espírito é compreender sobre o propósito da criação. Eu sei que todos, quando dizem, por que nós somos criados? Para adorar a Deus. Não, nós somos criados para nos relacionarmos com Deus. No Éden, ele coloca a árvore dele junto com a do ser humano. Eu penso que ele poderia ter plantado essa árvore em outro lugar. Mas não, ele quer o quê? Proximidade com o ser humano. Em todas as coisas. Por isso que quando ele diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é para adorar a ele começa com Shema Israel, né? E depois ele vai dizer que adorar a Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças, como eu expliquei na lição passada, se não me falha a memória, ou nas lições passadas, vamos colocar assim. Então, quando ele diz meod, é com intensidade, é com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com o seu bolso, com o seu carro, com a sua família, com tudo. É adorar a Deus intensamente. Tá? Então vamos para o nosso segundo ponto, a singularidade do Espírito. Então Zacarias vai declarar, o Senhor, ele forma o espírito do homem dentro dele. Então, esse espírito, ele vai ser revelado, né? Que o espírito não é produto do corpo, da evolução, do ambiente, mas é algo, é um presente, é um dom do Criador. Jó vai dizer, por sua vez, ele vai mencionar esses 3 aspectos. Ó, não refrearei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito e queixar-me-ei na amargura da minha alma. Então veja, o Jó, ele está dando, né? Ele está dando essa definição desse homem tricotômico de corpo, alma e espírito. Então nós vamos ver que antes dele voltar à terra, e Eclesiastes vai dar essa definição, que o homem, né? Eclesiastes 12:7 vai dizer, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. Então, veja que nós vamos ter essa singularidade do espírito humano diferente. Os animais são almas vivificantes, e nós somos espírito, corpo e alma. Então veja, o corpo retorna ao pó, o espírito retorna a Deus, mas ele retorna consciente, acompanhado da alma. Então o espírito de vida retorna a Deus, a alma ela vai seguir o caminho ou Sheol ou paraíso, e o corpo aguarda na sepultura. Já explicando, por isso com muito cuidado, professor, para você não ser repetitivo na sua aula. Então vamos entender essa singularidade. Primeiro, ele tem origem em Deus, tá? Diferente, já
falando, né, dos seres humanos, não quero ser redundante aqui, mas somente o ser humano recebeu o Espírito, tá? E por que que ele é singular? Porque ele tem origem em Deus, ele não nasce da matéria. A matéria foi criada primeiro, depois Deus sopra, e aí continua sendo formado por Deus em cada ser humano. Então, na concepção vai acontecer isso. Quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, ou melhor, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, aí Deus sopra o Espírito de Deus. Eu tenho isso explicado em outra aula. Então isso vai conferir ao homem dignidade e responsabilidade únicas. Tá? Não vai ser igual ao animal, não, que ele pode, por exemplo, morder alguém, e um cachorro que morde alguém, o responsável é o dono. Não, se eu fizer algo, a responsabilidade é minha. Segundo, é o canal exclusivo de comunhão com Deus. Lembra do tabernáculo, átrio, lugar santo e santíssimo, corpo, alma e espírito? Então, o lugar santíssimo nós somos templo e também somos santuário, que é o lugar santíssimo, é o oráculo, é o consagrado. É onde nós vamos discernir as coisas espirituais. É onde nós recebemos a ação regeneradora do Espírito Santo. É onde se adora em espírito e em verdade e se produz comunhão, fé, arrependimento e santidade. Então, sem esse espírito, eu poderia existir, mas jamais teria essa capacidade de consciência de Deus. Então, ele possui natureza eterna. O espírito humano, ele não vai se dissolver. Tá? Ele retorna, o espírito de vida retorna a Deus. Então, estar com Cristo e redimido, é claro que ele vai retornar, a alma vai, né, estar com Deus, o espírito ele volta tanto do ímpio quanto de quem não é ímpio, do salvo ou do não salvo, o espírito de vida ele retorna a Deus. Tá? Mas entendam, ao paraíso ou ao Sheol, ele é consciente. Então, a eternidade não é opcional, é inevitável. Se ele torna consciente que rejeitou a graça de Deus, conforme Lucas 16, 22 a 25 e Hebreus 9, 27, ou ele é consciente de que foi redimido, Lucas 23 e 43, Filipenses 1 e 23. Então, essa realidade aí de possuir natureza eterna é uma urgência para que você reconheça que precisa de salvação. Me entenda, eternidade não é opcional, é inevitável. E por último, nós somos a habitação do Espírito Santo no crente. Então, somente o Espírito regenerado dá testemunho, né? O Espírito Santo vai dar testemunho, conforme Romanos 8,16 vai dizer, o próprio Espírito vai testificar com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, essa parte do homem, que mais diretamente participa da sua regeneração e santificação e comunhão com o Pai. É aí que nós vamos ter essa ligação direta, eu poderia dizer direta, com Deus. Isso nos torna único, eu vou dizer, no universo e no céu e na terra, onde for, porque os anjos eles vão se relacionar com Deus de uma forma diferente. Eles, por exemplo, não precisam fé porque eles estão vendo, nós precisamos acreditar, crer que Deus existe e que Ele é galardoador dos seres humanos. Então vejam bem como é maravilhosa essa obra da criação das mãos de Deus. Nosso terceiro ponto, vamos estudar essa tênue divisão. Eu gostaria, né, de mostrar, de dizer onde é, mas nós conseguimos colocar mais ou menos onde fica. Mas somente a Bíblia, eu diria somente Deus, porque se a Bíblia soubesse, nós saberíamos também. Mas somente Deus sabe onde é a divisão do corpo e da alma
e da alma e do espírito. A Bíblia vai dizer em Hebreus 4:12, né, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então veja, a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela vai deixar claro essa realidade. Eles estão interligados. Então veja, tanto 1 Tessalonicenses 5:23, Deus quer, né, ele requer corpo, alma e espírito, quanto Hebreus, que eu citei recentemente. Então, ambos os textos, eles estão lado a lado, sem confusão. Eles vão indicar componentes materiais, imateriais e distintos da constituição humana. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, essa tênue, né, divisão. Então, primeiro, as funções da alma, que nós já estudamos, já falamos, mas vamos só dar um parecer aqui. A alma, ela é o sentimento, né? Ela é emoções, então ela vai experimentar alegria, tristeza, angústia. Marcos 14:34, Jesus vai dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. É decisão, é pela alma que escolhemos, desejamos e direcionamos nossa conduta. É o intelecto, é o pensamento, nela formam as ideias, os raciocínios, discernimentos humanos, é a sede da identidade pessoal. A alma é o centro do nosso eu, aquilo que nos diferencia como indivíduo. Gênesis 46:27 vai dizer, menciona, né, as almas da casa de Jacó no sentido de pessoas. E aí nós temos o espírito e as atividades do espírito. Quais são as atividades do espírito? Comunhão com Deus. A palavra grega simartirel, né, que é testemunhar, como indica duas testemunhas. O mesmo Espírito testifica. Então é duas testemunhas. O Espírito Santo e o nosso Espírito. Então é a confirmação interior e sobrenatural de que pertencemos a Deus. É a intuição espiritual. O Espírito percebe verdades espirituais além da capacidade intelectual. Segundo 1 Coríntios 2:11 vai dizer, por qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? É uma pergunta, né? É da consciência moral. A consciência é iluminada por Deus, habita no Espírito e discerne entre o certo e o errado. Romanos 9:1 vai dizer, a minha consciência dando testemunho. Então veja como é maravilhoso o Espírito, essa divisão que ela é tão grande, né, entre as emoções, vontades, decisões, intelectos, pensamento, essa identidade nossa com a comunhão com Deus. Ela parece às vezes ser tão distante, mas é tão fina, é tão pequena entre a alma e o espírito. E por último, a verdadeira adoração. João 4:24, né? Não pode ser um mero sentimento. O sentimento vai ser na alma, a emoção vai ser na alma. Isso precisa ser uma resposta profunda, precisa ser algo assim, estrondoroso, precisa ser algo mais além do que mero sentimento. Essa adoração em espírito e em verdade é muito mais do que vontade, do que desejos, do que pensamento, do que a minha identidade. Ela vai muito mais. Ela é uma vida de santidade, é sinceridade, é alinhamento profundo com a vontade de Deus. Por isso que ela é boa, perfeita e agradável. É boa, agradável. Opa, agora me fugiu da memória. É boa, é agradável, boa e perfeita vontade. Então não é apenas emoção, mas é uma entrega total. E essa entrega, além de ser total, tem que ser verdadeira. Então Deus vai rejeitar essa adoração interior. Ele vai dizer, Isaías, esse povo só me louva com os lábios, mas está longe de mim. Então, a alma e o espírito juntos, eles vão formar o interior. Eles vão exercer funções diferentes.
Então, a alma ela está ligada à vida emocional, à intelectual, à vontade, como nós temos estudado. Já o espírito é a vida espiritual, o próprio nome já está dizendo, espírito espiritual, a comunhão com Deus, a consciência moral daquilo que nós sabemos. Então, essa divisão entre os dois é útil e é sutil, é tênue. É só Deus que consegue discernir, ver. É só Deus que conseguiria geograficamente colocar essa divisão. É só Deus que consegue enxergar. Então, o ser humano ele é uma obra completa, complexa, completa e profunda. E é chamado para viver plenamente, é plena, corpo, alma e espírito. O corpo regenerado, a alma restaurada e o espírito vivificado por Deus. É assim que nós somos chamados a viver juntamente com Deus. Então você precisa se entregar a Ele de corpo, alma e espírito, para que você entenda o propósito que você veio ao mundo. E que você faça a vontade dele, e que você ande nos caminhos dele, e que você seja feliz com ele, independente de felicidade e paz com Deus, é independente da circunstância ao seu redor. Vamos à nossa sinopse do ponto 1. Deus concedeu ao ser humano fôlego de vida, tornando um ser espiritual com a capacidade de comunhão com o Criador. Nosso segundo ponto, o espírito espírito, pecado e santificação. Se por um lado, o espírito humano foi criado para ser o lugar da comunhão com Deus, por outro lado, as escrituras mostram que ele também pode ser profundamente afetado pelo pecado. Isso é terrível, Nós podemos. Então não afeta, e o pecado está aí escrito para você, não afeta apenas o corpo e a alma, mas ele vai alcançar o espírito, a parte mais profunda do ser humano, o núcleo da comunhão com Deus. E esse tipo de pecado, ele é particularmente, olha aí, perigoso, porque ele é sutil, interno e silencioso. E eu vou te mostrar como que ele é silencioso nos nossos dias e antepassados, e enfim, ele vem com a intenção de destruir totalmente, não é matar, não é só tirar a vida física, não é só isso. Ele vem com o intuito de destruir o ser humano em vida. Então, Tiago vai falar da sabedoria terrena, tá? Ele vai dizer sobre isso. E quais são, antes de nós entrarmos na sabedoria, quais são esses pecados que são sutis? Então, há pecados do corpo, como a prostituição, 1 Coríntios 6:18, e pecados da alma, como pensamentos impuros e desejos desordenados. Contudo, existe também o pecado no espírito. E quais são? Orgulho, soberba, vanglória, arrogância, inveja. Esses pecados, eles vão corromper o ser humano. Essa é a intenção. O centro da vida espiritual, ele vai separar o espírito humano do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então ele corrompe, ele torna o homem cego na sua própria condição humana e vai resistir o arrependimento. Por que eles são perigosos? Porque são invisíveis. Você não vê, são raramente percebidos de imediato. Geralmente uma pessoa que é arrogante, ela não percebe. Uma pessoa que tem inveja, ela não percebe. Então são sutis, às vezes disfarçados de virtudes. São destrutivos, rompe a comunhão com Deus. São profundos. Vai criar raízes, comportamentos pecaminosos. Vamos ver aqui, entre a sabedoria humana e a
terrena. Então veja, dentro desses pecados aí que eles são profundos, a pior que eu acho é a soberba, tá? A arrogância é identificável, a soberba não. Então, por trás de iras, disputas e contendas, que Tiago vai falar no capítulo 4, sempre, frequentemente vai ter orgulho, ciúmes e ambição, que são pecados aí que vai destruir o ser humano. Nós temos aí um exemplo de Neemias, né, 4, de 1 a 8, que é de Sambalat e Tobias, a zombaria, a oposição sistemática, a manipulação e a difamação. Mas enfim, vamos lá. Então, para tudo isso nós precisamos vigiar, orar, perseverar e foco como Neemias. Estou fazendo uma grande obra que não possa descer. Então, primeiro, quando usamos a sabedoria humana, ela é terrena. Ela é baseada apenas na lógica humana, sem revelação. Então, a sabedoria do mundo consiste, ela não considera, Deus é irrelevante, Deus não faz sentido, não há necessidade. Por isso que o mundo considera que Deus é uma coisa louca, né? A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E 1 Coríntios 1, 20 a 21 vai dizer, onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tomou Deus completamente, não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? O 21, considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Então veja, primeira coisa, ela é baseada apenas na lógica humana sem revelação. Segunda, ela é animal ou não espiritual. Quando fala animal, não é no termo pejorativo, mas é irracional. Tá? Então, do termo psicos, natural, voltada apenas para os impulsos humanos. Então ela não vai ter um discernimento espiritual. Ela não vai se submeter ao Espírito Santo. 1 Coríntios 2 e 14 vai dizer, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Então, essa sabedoria, ela é animal porque ela é guiada por instinto, por ego. E por último, ela é demoníaca. Ela é inspirada pelo engano, assim como no Éden. A serpente prometeu o quê? Uma elevação. Olha o orgulho aí. Uma autonomia. Olha a soberba e a arrogância junto. Então, as pessoas continuam acreditando nas mesmas mentiras de hoje. Pedro, quando resistiu ao plano da cruz, expressou essa sabedoria enganosa, quando ele disse, não, Senhor, com o Senhor, não. Então, vejam, essas três dimensões elas vão mostrar que o Espírito não nasce apenas dentro do homem, ele é alimentado por influências malignas, filosóficas, mundanas. Então, vejam, e aí nós temos que saber, né, quais são as evidências dessa sabedoria. Então, a primeira evidência da sabedoria falsa, da falsa sabedoria, da sabedoria humana, ela se manifesta por meio de uma inveja amargurada. Essa cobiça, essa posição de status, de estar acima das pessoas, de ser melhor, promover você mesmo, ver você melhor do que os outros. Filipenses capítulo 2, versículo 3, se não falha a memória, bem, o 2 ele já começa, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo na forma de Deus, não usurpou ser igual a ele, quer dizer, não quis ser semelhante a ele, igual a ele. Antes aniquilou-se a si mesmo, né? Então veja, o 3 vai dizer, não faça, Filipenses 2 e 3 vai dizer, não façais por rivalidade, nem por vaidade,
Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Então vejam, a Bíblia, Deus, o Espírito Santo vai contra essa sabedoria humana. Então, segundo, a segunda evidência da sabedoria humana, ela manifesta através de um sentimento faccioso. Então, há grandes feridas dentro das famílias, dentro das igrejas, não curadas. Por quê? Por causa de relacionamentos envolvendo soberba, inveja, arrogância, mentira. Vejam bem, palavras políticos que prometem uma coisa. Pessoas estão a seu favor ou contra você. Mas dentro de uma promessa política, dentro de uma promessa pastoral, dentro de uma promessa pessoal, nós vemos que quando isso não se cumpre, é porque foi usada da sabedoria humana para ludibriar, para ganhar, para ter um lucro. E isso, ela vem com esse sentimento faccioso. É quando nós buscamos a vantagem por algo que não é verdadeira. Então, a outra evidência, a terceira evidência, ela está misturada com a mentira. Ela produz esse sentimento faccioso porque ela vem misturado com a mentira. Ela promove a vaidade. A vaidade se alimenta de mentira. 1 Coríntios 4 e 5. Assim, nada julgueis. Então, nós não podemos julgar antes da hora devida. Aguarde. Tá? Aguarde. Então, nós não podemos ter essa sabedoria humana, terrena, que ela é baseada em apenas lógica humana sem revelação. Ela é natural, voltada aos impulsos, ela é inspirada pelo engano. E ainda mais, ela é manifesta por meio da inveja. Ela vai trazer sentimento faccioso e ela vai vir misturada com a mentira. Mas nós temos a sabedoria verdadeira de Tiago 3,17. Ela vem do alto. Ela mostra que nós temos um caráter transformado. Então, cada evidência marca a operação do Espírito Santo na vida do crente. Então, primeiro, ela é sábia. Ela é do alto, é prática, é coerente, é aplicada à verdade de Deus. É viver corretamente. Ela traz palavras do céu. É verdadeira, tem origem divina, não humana. Ela é guiada pelas Escrituras, iluminada pelo Espírito Santo e alinhada à vontade de Deus. Ela é pura. Então, pureza tem que ser a primeira característica, apesar de eu colocar na terceira, ela tem que ser a primeira característica listada. Sabedoria celestial, ela não tem contaminação, não há intenções duvidosas, interesses egoístas, segundas intenções. Não pode, se houver segundas intenções, não é sabedoria de Deus, é sabedoria humana. Ela é moralmente limpa, ela é reta, ela é santa, ela reflete o caráter de Deus. 1 João 3,3, e eu estou usando a versão King James, diz assim: amado, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica também, ela é diplomática, ela promove a paz. Ela evita contenda desnecessária. Ela trabalha na reconciliação para aproximar, para harmonizar. Romanos 12 e 18 diz assim: empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Então o sábio, ele não vai alimentar conflito, ele não vai construir muro, ele vai construir pontes. Ela é submissa.
ela é moderável, amável, gentil. Olha só como que nós devemos ter a sabedoria humana. Ela é razoável, a palavra grega vai trazer a ideia de razoável, tratável, aberta ao diálogo. Ela sabe ouvir, ela sabe ponderar quando necessário. Ela sabe perder sem perder a verdade. É obediente, é fácil de se persuadir. Ela é ensinável, alguém disposto a aceitar a correção. Tiago 1:21. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e a aparência da maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Ela é misericordiosa, a sabedoria que vem do alto não é fria, não é legalista. Ela tem compaixão, ela ajuda. Enfim, assim como Deus é misericordioso, nós vamos também ser misericordiosos. Ela gera bons frutos. A sabedoria que vem de Deus produz resultados visíveis, como bondade, justiça, serviço, mansidão, atitude coerentes com a fé. Ela não traz dissensões. Ela é imparcial, não faz acepção de pessoas com favoritismo. Tiago 2:1, caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoa, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Ela é justa, equilibrada, julga situações com equidade. Não é fingida, por último, ela é sem hipocrisia. A sabedoria de Deus é transparente, é verdadeira, é coerente. A sabedoria divina é baseada no temor. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é que nós devemos ter. Ela não revida. Ela não desce ao nível do ofensor. Ela permite que o mal, ela não permite que o mal molde seu comportamento, mas ela vence bondade. Ela vence com a bondade e com a mansidão. Então veja, esses pecados no espírito só é vencido pela sabedoria que vem do alto. José tratou bem seus irmãos. Jesus não revidou os insultos. Neemias prosseguiu firme. Então, quando esses pecados de soberba e arrogância, olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas em que consiste a sabedoria? Vamos ver Provérbios capítulo 8. Então, o que define o que é a sabedoria? O princípio dela, né, o começar, é o temor do Senhor. Mas Provérbios, capítulo 8, versículo 13, vai dizer o que é a sabedoria. E a sabedoria, ela vai consistir em quê? Primeiro, o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então veja, algumas traduções vai trazer soberba e arrogância. Qual a diferença? A soberba é dentro. Eu estou dando aula para vocês aqui e estou dizendo no meu coração, por exemplo, tinha que ser eu mesmo dar essa aula. Quem mais? Não tem ninguém melhor do que eu. Eu sou o melhor professor, mas eu não falo para ninguém. Eu tenho isso no coração. Pastor Eliseu Ferreira me convida para pregar na terça-feira. Eu vou dizer dentro de mim, tem que ser eu mesmo, não tem mais ninguém. Isso é soberba. Arrogância é quando eu falo, quando eu exponho, quando ela é explícita. Quando eu falo, o pastor Eliseu me convida, tinha que ser eu mesmo, porque não tem nenhum obreiro capacitado. Isso é arrogância já fora do coração, na boca. Então, eu falei que aqui, né, não revide, o crente espiritual não revida. Mas eu vou mudar. Você tem que revidar sim. Se alguém te tratar com soberba, com arrogância, com maldade, você tem que revidar. E revidar é devolver com mais força. Então devolva, como Romanos 12:21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Te fizeram mal, revide com muito amor.
com muito amor mesmo, revida com muita misericórdia. Isso é o crente revidando ao mal que fizeram. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos ao nosso segundo ponto, né? Raízes do pecado. A santificação não é apenas um ajuste de comportamento, não, é uma transformação profunda que começa no mais íntimo do ser humano. Veja bem, 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo vai apresentar espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito, nessa, digamos, não necessariamente nessa mesma ordem, né? Então, a regeneração, a transformação, ela vai começar de dentro para fora. Por isso que o avivamento, ele vai de dentro para fora. O avivamento não é barulho. O avivamento, isso é Pentecoste. É diferente do avivamento. Não estou dizendo que o barulho é proibido, não. Eu estou dizendo que o barulho, a manifestação, o louvor, o erguer as mãos, isso é Pentecoste. Avivamento começa dentro, começa por mim, sozinho, não olhando os outros, mas analisando, examinando a mim mesmo, tá? Então a criação ela vai seguir do fluxo material para o imaterial. A redenção é o contrário, ela começa do imaterial para o físico. Ela começa numa revisão, ela começa dentro de mim para que eu possa manifestar aquilo que Deus fez no meu interior. Então é sempre na mesma direção. No espírito, a regeneração, na alma, a santificação, no corpo, a glorificação. Então, na regeneração do espírito, é o novo nascimento, João 3, de 3-8. Na alma, a santificação é a transformação da mente, das emoções, da vontade. E no corpo, é a glorificação realizada pela ressurreição. Vamos para o nosso terceiro ponto, vencendo o pecado, arraigado no coração como soberba, vanglória, arrogância e inveja. Olha só, para nós vencermos esse aí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, nós temos que tirar a raiz do pecado, que eu falei que é a regeneração do espírito, a santificação da alma e a glorificação do corpo. Então, o pecado enraizado no coração, no espírito humano, a santificação começa pela regeneração interior. O avivamento vai começar por dentro. Vai evitar legalismo produzindo transformação genuína. Então, aí nós vamos vencer a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Pode ser vencido. Eu não tenho força. Eu não tenho a capacidade de vencer isso. Ele opera no nível mais profundo do ser, então eu preciso de um auxílio maior. Tá? Então nós somos incapazes por nós mesmos, mas plenamente capazes quando o Espírito age em nós. Então qual que é a nossa postura, né? Qual que é a nossa postura? Olha bem, dependência total da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Então eu vou ter uma postura primeiro de humildade e mansidão. E a vitória sobre o pecado, ela vai exigir essa postura, esse caráter de Cristo, que eu acabei de ler, Filipenses 2, de 3-8. Então, é essencial para esmagar o orgulho e permitir que Deus trabalhe no nosso interior. Qual que é a outra? Submissão ao Espírito. Ele vai iluminar a minha consciência, vai revelar as motivações ocultas, eu vou identificar, e vai fortalecer para que eu possa obedecer. Renunciar às contendas. 2 Timóteo 2:24. A servo do Senhor não convém contender. A King James, ela tem uma tradução maravilhosa para esse 2 Timóteo, capítulo 2:24. Deixa eu ler para vocês, 2 Timóteo. Deixa eu ler para vocês aqui. Olha só,
Ele começa no 23. Rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que gera apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitados para ensinar, paciente. Deve saber corrigir, o 25, deve saber corrigir com mansidão os que te opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Então nós temos que rejeitar as contendas. Por último, purificação contínua. É um chamado a purificar. Segundo Coríntios 7:1 diz, de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então, o caminho prático para nós vencermos, tá? O caminho prático para nós vencermos esse pecado é reconhecer, primeiro, a nossa incapacidade. Segundo, nos apropriarmos da graça de Deus. Terceiro, cultivar o caráter de Cristo, especialmente humilhando-nos na presença do Senhor. E como? Jejumando. É a única forma de nos humilharmos. Segundo, quarto, guardando o coração contra o sentimento de superioridade espiritual, comparações e contendas. E quinto, principalmente, por último, praticar a vigilância e o autoexame. É permitir que a palavra de Deus faça um discernimento nas minhas intenções e motivações. Não é examinar o vizinho, é examinar a mim mesmo. Então a santificação é a obra de Deus em nós, mas requer nossa cooperação sincera. Requer a nossa vontade, o nosso estado de espírito pronto, de um coração ensinável, de um coração humilde, de um espírito humilde, para que ele possa alinhar-se com o Espírito de Deus. Então, obedeça, tá, a Deus e se torne um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Sinopse do ponto 2, o pecado pode enraizar-se no espírito e a verdadeira santificação começa no interior pela ação transformadora da graça de Deus. E nosso terceiro e último ponto, regeneração e adoração. O objetivo é mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. A vida cristã ela precisa ser autêntica, viu? Capaz de vencer o pecado e adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, isso vai começar como? Pelo novo nascimento, tá? Então, a natureza desse novo nascimento, ela vai dizer que quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e o vento sopra aonde quer. Vejam como é maravilhosa a ação da regeneração. Então, regeneração não é emoção, não confunda, tá? Não confunda. Vamos para o nosso terceiro ponto. Então, a vida cristã, ela tem que ser autêntica, capaz. É necessário nascer de novo. Isso não é emoção. Não pode ser emoção. Uma pessoa pode sentir alívio emocional e ainda assim não ser regenerada. Uma pessoa pode se comover com um hino e assim ainda continuar espiritualmente perdida. Uma pessoa pode conhecer a doutrina, as escrituras teologicamente, enfim, mas permanecer morta em seus delitos. Então, a obra do Espírito Santo na alma sobre si mesmo. Então, por isso que muitas pessoas vão rejeitar o novo nascimento, é a obra do Espírito Santo, não da alma, mas é do Espírito Santo, tá? Sobre a pessoa dentro, começando do interior. Por isso que muitos rejeitam o novo nascimento, tá? Por isso que muitos eles não aceitam
esse novo nascimento. Por quê? Porque precisa mudar. Eles querem manter uma aparência de piedade, mas eles negam o poder, eles negam a sua eficácia, segundo Timóteo 3:5. Eles vão reinterpretar a Bíblia segundo as suas vontades. Eles vão rejeitar a autoridade e a inerrância das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. E eles vão considerar a mensagem da cruz ultrapassada. Veja como esse novo nascimento é essencial para a adoração a Deus. É essencial mesmo para a adoração a Deus. É o Espírito vivo, é a comunhão com Deus real, a adoração flui naturalmente e a santificação torna-se possível. Nós somos seres almáticos, olhe bem. Por que almático? Não sei se essa palavra existe, mas nós somos seres almáticos. Por quê? Porque nós vamos satisfazer a nossa alma. Vem um congresso, vem uma festa, uma campanha, seja o que for o evento, nós nos alegramos, nós glorificamos a Deus, nós pulamos, saltamos, e isso é maravilhoso, mas só que esse momento é só ali. É só para satisfazer a alma no momento. E quem adora a Deus em espírito e em verdade, ele pega esse momento de dentro da igreja, onde aconteceu a manifestação do Espírito Santo, dos dons, enfim, e ele leva lá para fora. Então a condição dele fora do templo é a mesma dentro do templo, ou vice-versa. Porque não pode ser um momento, tem que ser uma adoração, é serviço, é em todo momento, até quando estamos dormindo. Então, esse novo nascimento, ele é sobrenatural. Ele vai vivificar o espírito humano. Por isso, nós vamos ter vida não só dentro do templo, uma vida espiritual dentro de quatro paredes. Nós vamos manifestar essa ação do Espírito Santo fora. Então não pode ser confundido com emoções religiosas, entusiasmos, lágrimas. O louvor é a manifestação de um encontro real com Deus. Mas o encontro real com Deus é em todo lugar. Então não é algo que só mexe com o exterior ou por um momento. É 24 horas, até dormindo. Nosso segundo ponto, vamos lá. A garganta meio ruim aqui, mas nós vamos lá para o segundo ponto. Então, em espírito e em verdade, a verdadeira vida cristã não começa na alma, ela é lá no espírito, nascer da água e do espírito. Não é uma reforma de personalidade, não. É regeneração, é santificação, é glorificação futura, quando nós seremos plenamente semelhantes ao Senhor. Não é legalismo, não é emoção, não é superficialidade religiosa, não é um ser humano, e eu vou me insistir nisso, não é um ser humano dentro da igreja, não é um riva dentro da igreja, um riva fora da igreja, não é um... Eu ia falar até de usos e costumes, enfim, não vou entrar nessa área. Não é uma personalidade, não é dupla personalidade, uma personalidade dentro da igreja e outra fora da igreja. Não. É a mesma pessoa dentro da igreja, fora da igreja. Não adianta você orar 3, 4, 5, 6 horas por dia, jejuar, consagrar dentro de um templo, e quando sair você tem o mesmo, que você não nasceu de novo, você não é nova criatura. Se você continuar não dando um testemunho, você não está adorando a Deus em espírito e em verdade, você não tem um espírito regenerado, você não tem uma alma santificada, você não glorifica a Deus no corpo, porque as pessoas estão se escandalizando por causa de você. Essa vida superficial, religiosamente falando, não vai mostrar que você é nascido de novo. Trata-se de uma nova vida, operando simultaneamente pela palavra de Deus, pela ação vivificadora do Espírito Santo. Nova criatura é
criar vem de barar, criatura vem de barar, nova criatura vem de barar. Barar é criar do nada, é um ser humano que não existia, não existe mais. E agora existe um novo Rivanildo de Faria, com outro comportamento, com outro linguajar, com outro modo de falar, de agir, de pensar, de atitudes que refletem o caráter de Cristo, uma nova criatura. Eu me revisto do novo homem. Então, assim eu vou conseguir uma adoração verdadeira em espírito e em verdade. Somente assim é possível viver uma ordem divina, que é a nossa salvação, é a regeneração do espírito, a santificação da alma e a glorificação é dentro de mim. Não pode ser só por um momento, só por um instante, por um culto. Não, precisa ir além, eu preciso testemunhar. Não estou dizendo que você não vai errar um dia, não estou dizendo que você não vai perder a paciência um dia, não estou dizendo que você não vai pecar um dia, não, mas as pessoas precisam entender, até ficarem assustadas quando isso acontecer, dizer, não, mas ele não é assim. Por quê? Porque você é regenerado, porque você adora a Deus em espírito e em verdade. Então veja bem, olha só, nisto conhecemos que somos da verdade e temos um coração certificado. O espírito humano, ele é aperfeiçoado quando nós somos regenerados. Porque a alma é regenerada, a nossa mente é transformada e o nosso coração é certificado. Então, para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos ter essas características, nós precisamos ter o coração certificado. E para ter o coração certificado, o nosso espírito humano precisa estar aperfeiçoado. A nossa alma regenerada, a nossa mente transformada. E o nosso corpo, assim, ele vai ser ressurreto. E o que é um coração certificado? O coração certificado é como, veja bem, as máquinas que recebem o selo de autoridades competentes para funcionar num posto de gasolina, um caixa eletrônico 24 horas, ela tem um certificado do governo, de quem fiscaliza, para que ela funcione direito. E aí esse selo no coração que nós recebemos, ele vai fazer funcionar de acordo com o coração de Deus, que é o Espírito Santo trabalhando no nosso espírito, andando junto conosco, nos fazendo, guiando o nosso espírito. Então, quando o selo é concedido, o coração começa a trabalhar em linha direto com o coração de Deus. Aí vem a adoração em espírito e em verdade. Então, quando compreendemos essa estrutura toda, aí nós vamos evitar o legalismo, o emocionalismo, a superficialidade. Nós vamos entender que a adoração verdadeira nasce de um coração certificado, de uma vida espiritual produzida pelo Espírito Santo, firmada na verdade das Escrituras. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos para o nosso ponto de número 3, um espírito quebrantado. Não vai nascer de rituais, de ambientes, emoções passageiras, não. Esse espírito quebrantado, ele vem de algo interior, de um coração certificado. O salmista, ele compreende a verdade. Ele é incomum, Davi é incomum. Depois do seu pecado, ele vai pedir. Ele vai dizer, olha, de novo, lembra que eu falei da criatura, nova criatura? Ele vai dizer, cria em mim um coração puro e um espírito quebrantado. Quando ele diz, cria em mim um coração, ele já sabia, ele já conhecia o Evangelho, ele já sabia da nova criatura. Ele está dizendo, esse coração que eu tenho, ele não serve para te adorar.
Esse coração que eu tenho, ele não serve para ser sincero. Então o Senhor precisa tirar esse coração e criar um novo, quer dizer, do nada. O Senhor vai fazer, criar é a mesma raiz barar, que é Bereshit bara Elohim, no princípio criou, e criou do nada. Então ele precisa trazer um novo coração, nós precisamos ser uma nova criatura. É aquele coração que ele não vai dizer assim, não, eu sou bom, eu sou um ser humano, mas eu dou pro gasto. Não, ele vai buscar a sua própria miséria. Ele vai dizer como Paulo, em Romanos capítulo 7, 24, vai dizer, miserável homem que sou. Davi busca reconhecer o que ele é para ser restaurado. Davi não vai encontrar paz num culto. Não, eu não estou dizendo que o culto é errado. Não me entenda, me entenda. Ele vai buscar a paz em uma posição de reconhecer o seu estado de miserável pecador. Adão fugiu após pecar. Judas abandonou o mestre. Muitos ao pecarem abandonam a igreja, a Bíblia, a oração. Mas Davi, ele chama pelo Deus que ofendeu. Ele diz, somente contra ti eu pequei. Somente o Senhor pode me restaurar. E aí Deus não vai rejeitar um coração. O salmista vai dizer, não despreza, Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Se nós, 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, olhe bem, Jesus deixou claro à mulher samaritana que o Pai não procura formas exteriores. Não é que nós não vamos ter, nós vamos ter. Nós vamos manifestar a regeneração através das nossas formas exteriores, mas elas precisam ser de forma sincera, de um espírito quebrantado, que é a fonte verdadeira da adoração. Deus não rejeita sacrifícios, não, ele rejeita adoração vazia, oferecida sem arrependimento. Somente esse coração contrito vai consistir, vai ser a fonte para a restauração da sua alma, para a restauração do seu espírito, para a regeneração da sua alma. Então a verdadeira adoração pentecostal nasce da humildade, da confissão. É preciso, é necessário desse coração quebrantado, descermos, reconhecermos que somente Deus pode perdoar e limpar o nosso coração, mas nós precisamos reconhecer que somos pecadores falhos. Nós precisamos reconhecer a necessidade da regeneração através do Espírito Santo. Vamos à nossa conclusão da nossa aula. A sinopse antes, a sinopse do ponto 3, a regeneração espiritual é essencial para uma adoração autêntica que nasce de um espírito quebrantado e alinhado com a verdade bíblica. Nossa conclusão da lição de hoje. O âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. E desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada, nossa caminhada para o céu. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Dobre os seus joelhos, põe a mão no seu coração. Ore juntamente comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, eu oro agora por essas pessoas, Senhor, que talvez, ó Deus, estão pedindo um coração novo,
Talvez a sua oração neste momento é a mesma de Davi. Cria em mim e eu faço também essa oração, Senhor. Cria em mim um coração novo e um espírito reto, para que a nossa adoração seja em verdade e em espírito, não seja falsa, não seja superficial, não seja só por um momento no culto, na igreja, não, mas que essa nossa adoração em espírito e em verdade, ela ultrapasse, Senhor, as quatro paredes, que as pessoas na igreja, no templo, os membros possam ver que nós somos sinceros na nossa adoração, que os vizinhos, que a população do bairro, Senhor, que as pessoas ao nosso redor, no mundo, na cidade, no estado, no Brasil, onde nós formos, Senhor, elas possam ver que somos adoradores e que te adoramos em espírito e em verdade, que te adoramos com sinceridade, não só com os nossos lábios, mas com o nosso coração, com a nossa atitude, com nossas atitudes, Senhor. Assim nós pedimos, Pai, abençoa cada aluno, cada professor, em nome de Jesus. Shalom Vrahá, Lehitraot, até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.